Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, avançar um pouquinho nesse assunto de listas. Antes vamos dar uma contextualizada, né? Primeiro, por que criamos as listas? Para não ter que criar muitas variáveis, né? Mas depois vimos que, mesmo assim, na hora de preencher uma lista, nós precisaríamos criar ou utilizar várias vezes a variável, né? Duplicando muitas linhas. Então utilizamos o while para simplificar. Aí depois precisávamos exibir os dados. Para exibir os dados utilizamos o for. Por quê? Porque é finito. Né? Nós conseguimos identificar, vai começar no primeiro elemento da lista, vai terminar no último elemento da lista. Há 2 vídeos atrás eu comentei com vocês que listas não são exatamente vetores. Seria algo um pouco mais poderoso que vetor. Por quê? Porque ela permite armazenar dados diferentes, de tipos diferentes. Então vamos imaginar que nós não vamos usar só para países, né, a nossa lista. Não só para o nome do país, para ser mais claro. Vamos usar também para a população. Tá? Então, por exemplo, reaproveitando esse nosso while, enquanto a resposta for diferente de não, eu tenho um len aqui que vai contar quantos caracteres tem dentro dessa variável. Se for menor que 3 vai ficar perguntando, se for maior que 3 permite adicionar o país, o nome do país. Agora eu vou criar uma outra variável, criar lá aqui dentro mesmo a princípio, chamado população. Vamos lembrar das regras, né, de identificadores, não usar acentuação, caracteres especiais, aquela coisa toda, ficar populacal mesmo, né? E vamos dar um input pedindo digite o total de população. Aqui, como está dentro de uma string nossa, a gente pode utilizar tranquilamente, tá? O problema esse dado ele pode ser utilizado, por exemplo, para achar uma média, para achar um total. Eu digitei a população dos países do Mercosul. Quero saber o total de população do Mercosul. Então eu teria que somar todas as populações, né, de cada país. Então pode ser feita uma operação matemática. Então, se pode ser feita uma operação matemática, é mais lógico que a gente utilize um dado numérico. E o input ele só retorna o dado como string. Para que eu pudesse fazer um cálculo com esse número, eu teria que converter a todo momento. Então é mais inteligente já digitar o dado no formato que vai ser mais comum a sua utilização dentro do projeto. Então nós temos 2 tipos de dados numéricos, o inteiro e o decimal, ok? Total de população, nós vamos definir o quê? Como inteiro, como int, né? Não vou colocar que tem 5,8, né, de população. Então vai ter 5.432 pessoas, 1.592.000 pessoas, 1 bilhão, né, e por aí vai. Mas não tem números decimais. Então peguei o total de população, armazenei na minha variável e vou adicionar na minha lista. Então na minha lista países eu vou adicionar a população. Ok? Pergunta se quer continuar e assim ele fica repetindo. Tá legal? Bom, como que vai ser a saída, né? Vamos ver a saída disso tudo aí. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então vamos lá. Nome do país, Brasil. População, não sei. Então vamos colocar um número qualquer aqui. Continuar. Sim. País, Argentina. Vamos colocar uma população um pouco menor. Bem menor que eu ficando. Vamos continuar. Colocar o Chile. Outra população. Não quero mais continuar. Então olha lá como é que ficou a saída agora. Os países são Brasil e a população, Argentina e a população, Chile e a população. Tá? Então para o usuário isso pode parecer estranho. Podem começar a estar faltando dados na saída para que torne isso aqui uma informação para o usuário. Né? Então a gente armazenou, mas
a saída não está legal. Então percebam que se eu perguntasse para vocês, ó, esses são os dados que eu estou selecionando, são os dados que estão armazenados na nossa lista. O que está na posição 2? Pensa aí rapidinho. Acertou quem pensou Argentina. Né? Então Brasil está no 0, a população do Brasil está no 1, o nome do país Argentina está no 2, né? Que seria o terceiro elemento. Tá? Então nós temos 0 Brasil, 2 Argentina, 4 Chile e por aí vai. Como nós temos 1 a população do Brasil, 3 a população da Argentina, 5 a população do Chile. Nesse exemplo, né? A pessoa preenchesse mais dados e aí o negócio ficou bagunçado aqui na nossa saída de dados. Tá? Então o que seria melhor? Ao invés de ter uma informação genérica aqui, que agora já não cabe mais, a gente poderia fazer uma separação aqui. Então eu quero que apareça, por exemplo, o nome do país. Então o nome do país e o P. Só que se eu colocar nome dessa forma, vai aparecer o nome do país e também a população como nome. Vamos visualizar isso. Então olha só como é que ficaria louco o negócio. Argentina. Eu vou colocar um não, só para vocês verem. Então, ó, nome Argentina, nome 1, blá, 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 blá. Então não está legal. Né? Nós teríamos que ter uma identificação. O nome do país, população do país. Né? 2 mensagens. Como que eu vou identificar isso? Não sei se vocês perceberam através do exemplo anterior, mas da forma como nós fizemos, todos os países vão ficar locados, que são locados vão ser do tipo string. Aqui, toda a população vai ser do tipo int, numérica. Então, o que eu posso fazer? Eu posso identificar que tipo de dado é o meu P. Lembra do type lá na primeira, segundo vídeo? Então, nós podemos usar ele. Eu posso fazer uma perguntinha. Se type de P for igual, né? E aí lembrando que na hora que nós vamos comparar, nós usamos 2 sinais de igual. Tá? 1 igual, atribuição. 2 sinais, comparação. Tá? Então, se for igual a string, lembram lá que no Python é string, né, ele identifica como str. Poderia verificar como int também, né? Então, se ele for igual a string, eu poderia definir aqui, então, nome do país. Opa, país. Esse aqui. Então, esse nosso if é a nossa tomada de decisão. Então, eu quero deixar o meu código inteligente. Eu quero que ele reconheça o que é uma string e o que é um número inteiro, no caso. Então, eu vou falar para ele, ó, se o tipo de dados do P for string, então não importa o que está dentro dele, importa o tipo. O tipo é string? Então é nome de país, não tenho dúvida. E se não for? Se não for, nós vamos usar um else. Caso contrário, seguindo esse nosso exemplo, a gente sabe que população do país. Do P mesmo. Então olha só que interessante que vai ficar agora. Ele vai pegar um elemento do P, um elemento da minha lista, e vai fazer uma pergunta para ele. P, você é string? Se a resposta for verdadeira, legal, vai mostrar como no país. Se é uma string, é o nome de um país. Se isso aqui der falso, ele vai exibir como população. Uma vez que eu sei que todas as strings representam nome de países, ok? Porque eu defini isso, todas as strings representam nome, e que todos os inteiros determinam população, isso aqui também já está definido, então eu posso fazer essa verificação. Vamos ver se isso aqui funciona? Pode estar aparecendo algo estranho. Vamos lá. Então, o nome do país, Brasil. Vamos colocar números pequenos e fáceis só para a gente identificar. 100. Eu quero continuar assim. Argentina. 20. Quero continuar assim. Vou colocar China. 500. Né? Imaginar que seja, sei lá, em milhões. Né? Tem um número maior aí. Quer continuar? Não.
Então, nossa lista ela tem quantos elementos? 6. 3 strings, que representam o quê? Nomes de países. E 3 números, que representam o quê? Total de população. Então, vamos ver lá a nossa saída aqui, o que deu. Então, a partir do meu não, né? Nome do país, Brasil, população, 100, que a gente havia definido. Nome do país, Argentina, população, 20, era o que a gente tinha definido. Nome do país, China, população, 500, era o que a gente havia definido. Então, através dessa identificação do tipo de dado, eu já consegui deixar o meu for mais inteligente e tomar a decisão de qual string ele vai mostrar junto com o dado. Se é a população do país ou se é o nome do país. Beleza? Ficou legal, né? Vamos, só para a gente fechar essa parte, né, de input e output de dados de uma lista, fazer uma validaçãozinha para essa população também, né? Então vamos criar a variável, criar ela aqui fora, né? População igual a 0. E não vamos aceitar esses números que nem eu coloquei, 100, 10, né? Vamos colocar forçar o usuário a digitar um dado um pouco mais fiel. Nesse caso eu não vou usar o len, tá? O len eu utilizei porque país era string. Aqui eu estou falando de um número. Então eu posso falar assim, se população for menor que, e aí vai da sua criatividade, sei lá, 50 mil. Então, enquanto a população for menor que 50 mil, continua pedindo, certo? Não podemos esquecer de zerar de novo a população. Como é um número, eu não vou zerar com as aspas, eu vou zerar com o número 0. Beleza? Então, fizemos aí duas validações, né? Então, fizemos uma validação para a nossa string e fizemos uma validação para o nosso número antes de fazer a adição. Tá? Então, um número menor que 500 ele não vai aceitar. Vamos rodar lá. Vamos voltar lá para ver como é que vai ficar. O país, China. Ah, eu quero falar que na China tem 10. Opa, não pode. Ah, então 500 também não pode. 100, 2, 3, 100 mil. Opa, aí pode. Brasil. 1, 2, 3. Ok, 800 mil. Aí pode também. Na hora de exibir, China, Brasil, ok, de acordo com o que eu havia colocado. Legal? Bacana? Espero que vocês tenham curtido aí. Galera, é hora de vocês tentarem desenvolver outras. Pegar na sequência, a programação só se aprende praticando, tá? Então tem que pegar outros pontos. Por exemplo, tenta montar uma lista de parentes, né? Familiares, e aí está adicionando o nome do familiar, a categoria desse familiar, se ele é um tio, se ele é um sobrinho, se ele é um primo, se ele é um irmão, se ele é o pai, a idade dele, por exemplo. Ou tenta pegar um time de futebol e colocar a quantidade de torcedores. Podem ficar até dentro do mesmo contexto nesse momento, mas é legal que vocês tentem startar um processo do zero para que isso possa começar a fazer mais sentido. No próximo vídeo a gente vai melhorar um pouco essa nossa estrutura. Ela está começando a ficar grande, ela está começando a ficar menos legível, um tanto quanto suja, e tem uma forma da gente simplificar isso, ou tentar simplificar. Aí a gente vai visualizar isso na próxima. Tá? Como dica, imagine aí se desse país eu fosse armazenar, por exemplo, a capital. Né? Como é que nós iríamos fazer nesse if aqui? Então nós teríamos uma variável capital, adicionaríamos aqui a variável capital nos países, e aí como é que ficaria? Se for string eu posso falar que é nome do país? Não, porque eu vou ter nome e capital. Então qual que seria a melhor solução para isso? Tá? Trabalhar com os múltiplos, né? As pessoas, os especialistas em matemática, os que curtem mais matemática. O múltiplo de 2 vai ser nome, se for múltiplo de 3 vai ser capital. O cara começa a pensar em situações. Não é bem esse caminho também que a gente vai seguir. Tá? A gente tem recursos dentro do que a gente já viu, nada fora do que a gente já viu, que vão terminar facilitando isso. Ok? Um grande abraço aí e até o próximo. Tchau, tchau.